Fala, meu querido! Chegamos com uma questão agora da Universidade Estadual de Londrina, uma universidade bastante bem vista por alguns estudantes, que muita gente busca entrar nessa faculdade, né? Então, nós vamos resolver um exercício, aquele exercício clássico de radar. Você já deve ter visto em algumas situações, por exemplo, quando você está em alguma via que tem um radar, muita gente está vindo numa velocidade e quando observa que tem um radar, pisa no freio, diminui a velocidade para não ser multado, né? É o que acontece nessa situação aqui e nós vamos estudá-la, lembrar da relação entre a velocidade em quilômetro por hora, a velocidade em metro por segundo. É importante ter como base esse conceito, né? Então ele fala assim, a respeito das leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização, os radares, capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração do Código de Trânsito Brasileiro. Então, essa é a história que se conta para introduzir o assunto, né? Para não já chegar já te dando os valores, as informações, sem antes se tratar daquilo que vai ser abordado na questão. Então, ele fala assim, suponham que o motorista trafegue com seu carro a velocidade constante de 30 metros por segundo. Acho que essa informação já é importante para a gente começar aqui, ó. Ele está vindo com uma velocidade de 30 metros por segundo em uma avenida cuja velocidade regulamentar, ou seja, a velocidade para que você não tome a multa, não pode ultrapassar esse valor, tá? A uma distância de 50 metros, o motorista, aqui ó, 50 metros, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e bruscamente inicia a frenagem com uma desaceleração de 5 metros por segundo. Chamo sua atenção para essa desaceleração aqui, ó. Essa desaceleração vai impor para a gente que, como ele estava vindo com uma velocidade positiva, essa desaceleração vai fazer ele diminuir sua velocidade. Logo, a sua aceleração deve ser negativa, tá bom? Então vamos começar então a falar sobre, é correto afirmar que o veículo, ele quer saber se vai ter ou não ter capturado a sua imagem e qual vai ser a velocidade dele. Bom, então vamos tentar aqui representar aquilo que está acontecendo. A gente poderia imaginar o seguinte, ó, o meu carrinho ele estava aqui, ó. Esse carrinho ele estava bonitinho aqui, e aí ele inicia, ele tem um radar aqui, né? Vamos desenhar esse radarzinho aqui, ó. Ele tem um radar aqui, e ele está a 50 metros desse radar. A distância existente aí entre o carro e o radar é de 50 metros. Deixa eu fazer aqui para fazer parecer um radar mesmo. Então tem um radarzinho aqui e está a uma distância de 50 metros desse radar. Tá? Estranho aqui o meu 50. Então 50 metros é a distância que existe entre o carro e o radar. Ele está vindo com uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo. Aí ele vai ter uma aceleração negativa. Por quê? Por que essa aceleração deve ser negativa, né? Porque ele está freando. Ele vai diminuir sua velocidade. Se a velocidade é positiva, a sua aceleração deve ser negativa para que ele freie, diminua sua velocidade. Ele quer descobrir qual a velocidade com que ele vai passar exatamente aqui embaixo do seu radar, né? Então, para que a gente relacione cada uma dessas variáveis, né? A gente tem a velocidade inicial, a gente tem a distância que o carro, o ΔS, que eu posso chamar aqui, e a gente quer saber a velocidade com que ele vai passar aqui sobre o radar, né? Sobre o radar, embaixo do radar. Então, não tem nada de tempo, então a melhor condição que a gente vai resolver é usar o bom e velho Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais duas vezes o A vezes o ΔS. Então a gente vai descobrir a velocidade final dele com que ele vai chegar lá no ponto. Esse V ao quadrado vai ser, ó, a velocidade inicial dele é 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração aqui, ela vai ser menos 5, e a distância vai ser de 500. Então esse V ao quadrado vai ser igual então a 900 menos
Vou colocar mais aqui, depois eu coloco menos. 2 vezes 5 dá menos 10. E não é, já coloquei a resposta, né? Não é 500, é 50 aqui, me perdoe. Então isso aqui vai dar menos 500. Não é? 2 vezes 5 vai dar menos 10, vezes 50, 500. Mais com menos dá menos, então v ao quadrado, isso dá 900 menos 500. Isso dá um v quadrado igual a 400. Portanto, a velocidade, se eu tirar a raiz dos dois lados aqui, essa velocidade deve ser mais ou menos 40, como ele está indo para lá, né? Ela vai ser mais 40 metros. 40 não. Raiz de 400 é 20 metros. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Aí você vai falar assim, poxa, William, beleza, achei a resposta aqui. Mas aí você procura nas suas alternativas, não tem 20 metros por segundo. Por quê? O 20 metros por segundo, o meu radar, ele não está calibrado em metros por segundo, e sim em quilômetros por hora. Não tem problema, você, para fazer isso, multiplica aqui por 3,6, né? Que é aquele padrão de conversão de metros por segundo para quilômetro por hora, e encontra uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Essa, então, vai ser a velocidade com que ele vai chegar lá embaixo do radar aqui. Ou seja, se você fizer essa transformação, ele estava 30 vezes 3,6 dá 108 km por hora. Ele estava 108 km por hora e chega a 72 km por hora. Porém, não é bom essa notícia para ele, porque a velocidade na via é de 60. Então, a sua imagem vai ser capturada, porque ele está acima da velocidade regulamentar da via. E aí ele vai ter a sua imagem capturada. Essas alternativas aqui estão erradas, ó, não terão. E aqui a C, a D e a E estão certas. E a velocidade dele é de 72 km por hora. Essas velocidades aqui estão erradas. Tá? Então, por isso, chegamos na alternativa E dessa resposta. Bem interessante, bem clássico essa questão, para saber sobre a velocidade com que ele passa sobre o radar. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você não entendeu alguma passagem, por favor, escreva para a gente aqui nos comentários para a gente poder cada vez mais ajudar vocês a resolver os exercícios de física. Continue com os estudos, até a próxima, valeu!